dia, crianças do terceiro ano! Tudo bem com vocês? Eu tenho certeza que está tudo bem com vocês. Estamos mais uma vez aqui reunidos para uma aula de português. Eu sou o professor Francisco Fagner. E na aula de português de hoje, vocês vão aprender bastante coisas. Nós temos 2 tempos de aula, nós temos 2 assuntos para rever algumas coisas. E nossa aula de hoje, que é de 9 de novembro de 2020, nesse primeiro momento vamos estudar o relato pessoal, que nós já estudamos em alguma das aulas passadas. Eu quero que vocês já reservem logo o livro de português de vocês aí na mesa, porque nós vamos precisar dele durante a aula, tá certo? Então, vai caçar, vai procurar o livrinho. Vamos saber qual é a habilidade que nós vamos estudar hoje. A habilidade de hoje é ler e compreender de forma autônoma textos literários de diferentes extensões, inclusive aqueles sem ilustrações, estabelecendo preferências por gêneros, temas, autores. Com certeza vocês já leram diversos tipos de textos, às vezes com apoio de imagens, às vezes sem apoio de imagens. E professor, o que é de forma autônoma? À medida que você vai lendo, você vai conseguindo fluência e conseguindo interpretar textos sozinhos, sem a ajuda de ninguém. Então, é isso que se chama de forma autônoma, com a sua própria capacidade de interpretação por causa da fluência de leitura. Então, vamos ao nosso texto de hoje. Eu trouxe o livro. Olha, foi difícil escolher, mas eu encontrei esse livro aqui e vocês vão gostar bastante da leitura. É O Gato Massamê e Aquilo que Ele Vê, da Ana Maria Machado. Eu tenho esse livro e eu coloquei para vocês acompanhar a leitura, tá certo? Então vamos lá. Era um gato amarelo rajado, desses que parecem filhote de tigre, de orelha esperta, andar macio, olho brilhante. Vivia pela rua, sem dono e sem nome, até que encontrou a menina. A menina era Luísa e não tinha bicho nenhum, a não ser um gato que mais ninguém via, e muita gente até achava que não era de verdade. Um gato chamado Massamê. Quando Luísa encontrou o gato rajado, logo disse: "Olha lá o Massamê!" E pegou o gato para ela. Aí todo mundo viu que ele existia. Olha só as cores do gato Massamê. Mas tinha uma coisa que ninguém sabia. O que será? É que o gato Massamê não via bem de longe. Se fosse gente, usava óculos e pronto. Mas já viu gato de óculos? Só se viu mesmo é gato de botas. E mesmo assim, tem gente que não acredita, diz que é história. Olha só o gatinho de botas ali correndo, o nome Massamê. Pois bem, o tal do gato Massamê foi para a casa de Luísa, brincou com ela, fez carinho, dormiu na almofada. Um dia no jardim, viu uma flor vermelha, muito bonita. Para enxergar melhor, quis ver mais de perto. Então a flor voou, correndo atrás da borboleta Massamê. Correndo atrás da borboleta Massamê? Perguntou Luísa. Flor ou borboleta não importava. O gato tinha se apaixonado por ela. Saiu correndo atrás da mancha vermelha e sumiu. Olha só, o gato Massamê ficou louquinho por essa mancha vermelha. E ele ficou procurando. Olha só aqui, ó, catando como se fosse uma borboleta. A menina procurou, mas não conseguiu mais ver o gato. Todo dia ela saía e procurava para ver se achava, e nada.
O que ela não sabia é que ele não parava. Ia por todo canto, atrás de qualquer mancha vermelha que se mexesse e que ele achasse que podia ser a flor borboleta, adorada e sumida. Foi atrás do enfeite de uma sacola de compras estampada. Foi atrás de um maço de rabanetes, um carrinho de feira. Foi atrás da bola que dois meninos jogavam numa praça. Olha aqui, a menina ficou triste. Por que será que ela ficou triste? Porque ela não conseguia encontrar o gatinho dela. Pulou por uma janela para junto de uma cortina que o vento balançava. Subiu numa árvore atrás de uma pipa que voava. Ficou tonto, perseguindo um catavento que rodava. Mas foi tudo à toa, porque cada mancha vermelha, que de longe chamava, o gato Massamê virava outra coisa quando ele chegava perto e conseguia ver melhor. E ele ficou triste, cansado, com fome e com saudade de Luísa. Uma noite, ele viu a adorada borboleta vermelha piscando no escuro, no colo de um monstro branco, no meio de um barulho horrível. Uau, uau, uau! Foi correndo salvar a amada, bem na hora em que o monstro roncou forte. E começou a andar. Logo se esbarraram com força. Bum! Olha só que monstro será esse? É muito estranho, não é? Com a pancada, Massamê desmaiou. Dormiu tanto que até sonhou. Sonhou que não estava mais com fome, nem com frio, nem com dor. Que tinha achado para sempre a sua borboleta vermelha, que morava outra vez com a menina Luísa e tinha uma almofada macia para dormir, que não faltava mais nada para ser muito feliz na vida. Olha só, ele estava sonhando. Será que ele vai de novo voltar para a dona dele? Vamos lá, vamos conhecer essa história. Quando acordou, antes mesmo de abrir os olhos, sentiu que estava num colo macio e gostoso e que a mão de alguém fazia carinho na cabeça dele. Massamê respirou fundo e conheceu aquele cheirinho. Era Luísa! Sabe por quê? Na noite em que se machucou, Massamê não tinha visto borboleta nenhuma roubada por nenhum monstro branco. O que era? Era a luz vermelha do alto de uma ambulância que tinha ido socorrer alguém bem na rua onde morava Luísa. Por sorte, a menina viu quando a ambulância ia começando a sair e atropelou o gato de leve. Massamê, querido, você voltou! Pegou o gato e levou para casa, cuidou bem dele, esquentou-o, pôs remédio, deu mamadeira com leite. Olha só ela dando mamadeira para o leite. Olha, ele todo machucado, coitadinho do Massamê. Na hora em que Massamê abriu os olhos, nem acreditou. Estava na almofada de Luísa e a borboleta vermelha estava quietinha, pousada bem na sua frente. O que será? Firmou a vista para ver melhor, enquanto ouvia a menina falar. Olha só, aqui ele se lembrou que tinha visto a ambulância piscando, ele foi até lá pensando que era a borboletinha vermelha, mas não era, não é? O que será que ele viu quando ele tinha visto aquela borboletinha parada? Mas será que era borboleta? Ele disse que não via melhor. Então, vamos lá. A história está ficando muito interessante. Vocês estão gostando? Que bom que você acordou, Massamê. Mas o que é isso? Você não enxerga bem?
Por que está piscando assim? Vou pedir à fada Missimi para dar uns óculos para você. Assim você pode ver como ela é bonita. Enquanto falava, a menina passava os dedos com cuidado e em volta dos olhinhos brilhantes do gato. E ele foi vendo cada vez melhor. Olha só, ele não estava conseguindo enxergar, só foi a Luísa passar a mão nos olhinhos dele e ele começou. Viu que a borboleta vermelha era de pano e estava no pescoço de uma gata branca e linda que olhava para ele. Viu só, Massamê? Essa é a fada Missimi. Você gosta dela? O gatinho Massamê, ele começou a ver a gata Missimi. Se gostava, Massamê nunca tinha visto gata tão bonita. Devia ser fada mesmo. Queria ficar junto dela para sempre, mesmo que ela não usasse mais aquele laço de fita vermelha no pescoço. E ficou mesmo, por muitos e muitos anos, e os dois encheram de gatinhos a casa da menina Luísa e os quintais da vizinhança, todos filhotes de Massamê e da fada Missimi. Olha só, o gatinho Massamê encontrou a gatinha Missimi e teve um monte de filhotinhos. E vocês também têm gatinhos? Muito bem. Vocês gostaram dessa leitura? Eu escolhi em homenagem a vocês, porque vocês gostam bastante de animais, não é? Então, é muito interessante essa história. Legal, né? Vamos dar uma salva de palmas. Vamos às nossas questões. Vocês viram que a habilidade é de ler e compreender textos de forma autônoma. Se vocês têm uma leitura fluente e ouviram bastante a história, com bastante atenção, vocês vão conseguir responder essas questões. Então vamos lá. Primeira questão. Mas tinha uma coisa que ninguém sabia. O que as pessoas não sabiam? Lá na história fala, né? Que tinha uma coisa do gato Massamê que ninguém sabia sobre ele. A. Da existência do gato Massamê, ninguém sabia que ele existia. B. Que o gato Massamê gostava de vermelho. C. Que o gato Massamê não via bem de longe. Ou D. Que o gato Massamê era o gato de botas. Diz isso nessa história? Que o gato Massamê era o gato de botas? Ou diz que ele não sabia ver melhor, que ele não conseguia enxergar bem? O que é? Então, vamos lá? Já conseguiram? Quem marcou a letrinha C, que o gato Massamê não via bem de longe, acertou. Nem a Luísa sabia disso. Nem a própria dona dele sabia disso. Foi lá no finalzinho da história que ela passou a mãozinha nos olhos dele e ele conseguiu enxergar bem. A menina procurou, mas não conseguiu mais ver o gato. Olha só que tanto mais. Aqui é um mas sem i e um mais com i. Muito diferente, viu? Esse mas aqui é uma contradição. Quem procura vai encontrar. Só que aqui ela procurou, mas não encontrou, né? Não conseguiu mais ver o gato. O que aconteceu para o gato Massamê ter se perdido? Alguma coisa aconteceu, né? Os gatos, eles sempre se perdem. E lá na historinha, por que foi que a Luísa não tinha mais encontrado o gatinho dela? O que foi que aconteceu? A. Ele acompanhou uma ambulância. B. Ele correu atrás de uma mancha vermelha e sumiu. C. Ele foi pedir à fada Missimi para conseguir ver melhor as coisas. Ou D. Ele tinha dormido e não sabia mais onde estava. O que foi que aconteceu com ele? Realmente lá na história diz que ele acompanhou uma ambulância, mas foi assim que ele sumiu? O que foi que fez ele sumir? Muito bem. B. Ele correu atrás de uma mancha vermelha e sumiu. Ele não sabia o que era aquela mancha. Ele apenas achou uma mancha lá e ficou admirado por aquela mancha, porque ele não conseguia enxergar bem e ficou seguindo. Aí aquela mancha de repente sumiu e ele foi e procurou outra mancha vermelha, até que aconteceu aquele episódio, né? Terceira questão. Como a Luísa, que é a menina da historinha, recuperou o gato Massamê de volta? Como foi? A. Porque a borboleta que Massamê perseguia
voltou para a casa de Luísa. B. A mancha que Massamé perseguia era uma ambulância que o levou para o hospital. C. Massamé viu o lacinho da gata Missimi, que morava com Luísa. Foi assim que ele foi até de volta lá para a casa da Luísa? D. Massamé estava perseguindo a ambulância que passou na rua de Luísa. E aí, qual é a letrinha certa? Como foi que ele conseguiu voltar lá para a casa da sua dona? Muito bem. Letra D. Massamé estava perseguindo uma ambulância que passou na rua de Luísa. E muito bem. Vocês estão prestando bastante atenção na história. Eita, que esse negócio está passando muito rápido, né? Agora vocês vão pegar o livro de português que eu tinha mandado vocês pegarem lá no comecinho da aula, tá certo? Pegaram? Pegaram. Pegaram, né? O que está dizendo aqui? Peguem o livro de português e abram na página 162. Então vamos lá na página 162. Tem uma história bastante interessante pra gente, que é a história, o texto Monstros Dentro da Gente. Acharam? Acharam. Então, esse texto é do João Vitor Marola, uma criança, na época ele era uma criança, e escreveu esse texto. Vamos fazer a leitura. Monstros Dentro da Gente. Assistindo ao programa Que Monstro Te Mordeu, da TV Cultura, cheguei à conclusão de que todos nós temos muitos monstros dentro da gente. São os nossos sentimentos ruins, como raiva, egoísmo, ciúmes, inveja, etc. Os monstros ficam guardados e, em alguns momentos, eles aparecem e nos fazem sentir mal. Para um monstro crescer, temos que alimentar o sentimento ruim. E para fazer o monstro diminuir, temos que perceber que ele existe e pensar em coisas boas. Pedir ajuda para os adultos, amigos, familiares e professores. Outro dia, um monstro cresceu dentro de mim, quando minha mãe mandou eu parar de jogar videogame. Naquele momento, a raiva cresceu tanto que eu respondi para ela. Meu irmão veio conversar comigo e, aos poucos, a coisa ruim foi diminuindo. Pedi desculpas para minha mãe e o sentimento desapareceu. Fiquei aliviado. Portanto, sempre que perceber que um monstro está perturbando sua vida, procure se acalmar, respirar fundo e fazer o possível para se livrar dele. Então, esse texto foi tirado da Folha de São Paulo, que é um suplemento é a folhinha que é um suplemento da Folha de São Paulo, dedicado às crianças. Então, foi uma criança que fez lá de 2015, ou seja, há 5 anos, né? Já se passaram. Então, ele escreveu quando ele era criança, e conta um relato pessoal da sua infância, né? O João Vitor Marola. Então, vamos às perguntas. A quarta questão, né? A gente já fez 3. Como o menino chegou à conclusão de que havia monstros dentro dele? Olha, ele percebeu que uma coisa estava modificando nos sentimentos dele. Então, ele percebeu uma coisa. Ele teve que fazer alguma coisa para perceber que tinha monstros dentro dele. Ele chegou a essa conclusão. Então, A, depois que ele passou por um sentimento ruim. B, porque ele sabia que os monstros ficam guardados dentro de nós. C, depois que ele assistiu ao programa Que Monstro Te Mordeu. Ou D, quando sua mãe lhe mandou parar de jogar videogame. Ou seja, vamos aqui. O primeiro parágrafo fala: assistindo ao programa Que Monstro Te Mordeu, da TV Cultura, cheguei à conclusão de que todos nós temos monstros.
Olha só. Então ele chegou à conclusão de que tem monstros depois que assistiu ao programa de TV. Então é a letra C. Depois que ele assistiu ao programa Que Monstro Te Mordeu? Releia esse trecho do relato Monstros Dentro da Gente. Os monstros ficam guardados. E em alguns momentos eles aparecem e nos faz sentir mal. O que quer dizer os monstros ficam guardados? Olha, ele falou, né? Que os sentimentos maus ficavam lá. E de repente, quando acontecia alguma coisa, aqueles monstros apareciam. Então, os monstros ficam guardados. O que ele quis dizer com isso? Os sentimentos ruins ficam dentro de nós, escondidos dentro das pessoas, até que se revele, por meio de alguma atitude, aquele monstro. Quando acontece uma situação complicada, aquele sentimento ruim surge e a pessoa aparece aquele monstro naquela pessoa, né? Porque ela fica guardado ali aquele sentimento mau. Marque um X nas alternativas que melhor explicam a ideia dessa frase. Então, os monstros ficam guardados. O que melhor explica essa frase? Só algumas pessoas têm sentimentos ruins? Será que só algumas? Sentimento ruim não é todo mundo que sente, é só algumas pessoas. Isso é verdade? Todas as pessoas podem ter sentimentos ruins? Realmente todas as pessoas. Ele falou aqui, ó. Os monstros ficam guardados, em alguns momentos ele aparece e nos faz sentir mal. Então é como se fosse uma coisa geral, com todo mundo. Então todas as pessoas podem ter sentimentos ruins. Esses monstros não existem. Ficam guardados na imaginação. Realmente eles não existem. Só que por causa dessa manifestação de sentimento mal, acaba mostrando como se fosse um monstro, né? Então ele fala, esses monstros não existem, ficam guardados na imaginação. Realmente não é um monstro. Ele não existe como um monstro, mas é um sentimento que nos prejudica. Qual foi o monstro ou sentimento que um dia cresceu dentro do menino que é o autor do texto? Qual foi? Quem sabe dizer? Olha, vamos aqui continuar o texto. Outro dia, bem aqui no quarto parágrafo. Outro dia, um monstro cresceu dentro de mim, quando minha mãe mandou eu parar de jogar videogame. Naquele momento, o que foi? Peguei o livro e veja. Naquele momento, qual foi o sentimento que cresceu? Olha aqui, ó. Qual foi o monstro de sentimento que um dia cresceu dentro do menino? Quarto parágrafo. Acharam? Naquele momento, a raiva cresceu, cresceu, cresceu tanto que eu respondi para ela. Olha só. Esse sentimento já estava guardado nele, não é? Mas aconteceu uma situação. Algo fez com que aquele monstro, aquele sentimento mau, se manifestasse. Então, qual foi esse monstro? A raiva. Tem gente que fala, eu estou com raiva. A raiva também pode ser, segundo a nossa linguagem, uma doença hidrofóbica, que é dos animais, que não são vacinados, né? O cachorro, o gato, eles podem ter raiva, eles espumam aqui, se esbravejam e podem também nos adoecer. Por isso que eles são vacinados. Agora, aqui na situação da história, ele foi um monstro, um sentimento que prejudicou o relacionamento do filho com sua mãe. Porque ele sentiu raiva e ainda falou mal com ela, né? Infelizmente. Sétima. Por que o sentimento de raiva foi despertado no menino? Alguma coisa aconteceu. Vamos lá. Aqui tem os itens. A. Porque a mãe lhe mandou desligar o videogame. B. Porque ele perdeu do seu irmão no jogo. C. Porque sua mãe lhe colocou de castigo. D. Porque sua mãe lhe mandou fazer a atividade da escola. E agora? O que diz aqui no texto?
Outro dia, ainda lá naquele parágrafo que eu pedi, quarto parágrafo, fala: outro dia, um monstro cresceu dentro de mim quando minha mãe mandou eu parar de jogar videogame. Ora, aqui tem algum item que fala parar de jogar videogame? Não nessas palavras. Mas e aí? Porque a mãe lhe mandou desligar o videogame, porque ele perdeu do seu irmão no jogo, porque sua mãe lhe colocou de castigo, porque sua mãe lhe mandou fazer a atividade da escola. Ela tinha mandado ele parar. Ela falou: pare de jogar videogame. Eu tenho certeza que vocês já ouviram isso das mães de vocês e vocês ficaram chateados. Então, o que foi? É a letra A, porque a mãe lhe mandou desligar o videogame. Olha só, o menino ficou chateado só por causa disso. Os pais devem ser obedecidos, né? Então ele ficou chateado porque a mãe dele fez assim, falou desse jeito com ele. Oitava. Como o menino se livrou do sentimento ruim? O que foi que ele fez para se livrar desse sentimento? Hein? A. Quando ele respondeu para a mãe dele. B. Quando ele assistiu à televisão. C. Quando seu irmão foi jogar videogame com ele. Ou D. Quando seu irmão veio conversar com ele e fez as pazes com sua mãe. Olha, aconteceu um momento aí que ele pensou: realmente estou errado, quero mudar, eu quero me aliviar desse peso que estou carregando. E bem aqui na história diz, no quinto parágrafo, pegue o texto e veja lá no quinto parágrafo. O que ele fala? Meu irmão veio conversar comigo. Comigo quem? Ele, que é o narrador, o personagem. E aos poucos, a coisa ruim foi diminuindo. Pedi desculpas para minha mãe e o sentimento desapareceu. Fiquei aliviado. Então, o que foi que ele fez para se livrar desse sentimento? O que aconteceu? Quando seu irmão veio conversar com ele e fez as pazes com sua mãe. Muito bem. Certo. Nona questão. No trecho, a raiva cresceu, cresceu, cresceu tanto. Porque o menino escreveu a palavra cresceu 3 vezes. Ele repetiu a palavra cresceu, cresceu, cresceu. Por que foi que ele escreveu assim? Porque ele não sabia que outra palavra poderia escrever. B, porque ela foi crescendo aos poucos, a raiva. C, para mostrar que o sentimento de raiva estava cada vez mais forte. Ou D, para dizer que a raiva ficou do mesmo tamanho do menino. Então, essa repetição, cresceu, cresceu, cresceu tanto, foi exposta aí no texto para expressar o quê? Para indicar o quê pelo narrador? Ela cresceu aos poucos? Ah, é porque não sabe escrever nenhuma outra palavra a mais? É porque ela ficou do mesmo tamanho que ele? Não. Era para mostrar que o sentimento de raiva estava cada vez mais forte. Ele começou a ficar com raiva, explodiu e falou mal contra sua mãe. Que coisa! Então, esses textos foram relatos pessoais. Nós temos agora uma aula daqui a pouquinho. Eu espero que nesse intervalo vocês possam beber água, ir ao banheiro, organizar o material de vocês, continuar com o livro de português, tá bom? Nós vamos precisar dele, tá certo? E nós já vimos em outras aulas que relato pessoal tem muito da exposição da pessoa. Ela vai contando as suas experiências, as suas vivências, descrevendo as suas histórias. E isso é interessante. Eu trouxe um livro para vocês, que vocês vão gostar bastante. Em outros momentos vocês podem ler em nossa casa, Robinson Crusoe, que nós já falamos sobre ele, histórias de avô e avó, e crianças como você, que são relatos pessoais. Então, crianças, daqui a pouquinho tem mais aula. Vá beber sua aguinha, vá ao banheiro e voltem logo, para ter bastante atenção na nossa aula de português. E aí, crianças, tudo bem? Já estão no ponto? Estamos aqui de volta para mais uma aula de português. Hoje é o dia 9 de novembro de 2020 e nós vamos
retomar os assuntos aqui de relato de viagem. Nós já estudamos bastante sobre esses assuntos. São textos do tipo narrativo, né? São o gênero narrativo. O tipo e o gênero dele é relato de viagem, que é do tipo narrativo. Desculpa, viu? Então vamos continuar. E a habilidade agora é localizar informações explícitas no texto. Olha só, professor, eu não sei o que é uma informação explícita. Vamos lá, vou fazer aqui só um exemplozinho. Explícita é algo que está exposto. Implícito é algo que está subentendido, escondido, que a pessoa precisa ter mais informações para entender. Então, nessa aula agora, nós vamos ter bastante atenção para poder localizar essas informações explícitas, expostas dentro do texto, tá certo? Então, vamos lá. Eu trouxe para vocês o texto que a professora vai passar para vocês. Vocês vão passar a semana inteira lendo esse texto, vocês vão fazer leitura silenciosa, leitura audível, leitura compartilhada, viu? Então, esse texto será muito interessante. Depois eu vou explicar um pouco sobre ele, tá bom? O Negro Gato. Eu sou um negro gato de arrepiar. E essa minha vida é mesmo de amargar. Só mesmo do telhado aos outros desacato. Eu sou um negro gato. Eu sou um negro gato. Minha triste história vou lhes contar. E depois de ouvi-la, sei que vão chorar. Há tempos eu não sei o que é um bom prato. Eu sou um negro gato. Eu sou um negro gato. 7 vidas tenho para viver. 7 chances tenho para vencer. Mas se não comer, acabo num buraco. Eu sou um negro gato. Eu sou um negro gato. Um dia lá no morro, pobre de mim, queriam minha pele para tamborim. Apavorado, desapareci no mato. Eu sou um negro gato. Eu sou um negro gato. Miau. Olha só, esse texto é do Getúlio Cortez. Interessante é que na época dele, muitas músicas norte-americanas eram trazidas para cá, para o Brasil, e eram parodiadas, inventavam músicas no mesmo ritmo das músicas americanas. E essa letra aqui, da composição de Getúlio Cortez, acabou entrando no mesmo ritmo de uma música inglesa, The Cool Cats, né? E ele transformou essa letra em canção. Alguns cantores cantaram essa letra, né? Inclusive Roberto Carlos. E vamos aqui, negro gato. O gato escuro, preto, ele traz sentido de azar, não é? Sim. E essa música foi bastante discriminada pelo fato de dizer essas rejeições. Nós vimos aqui a questão do preconceito, a questão aqui também da fome, das desigualdades sociais. O gato rejeitado por ser um negro gato, de trazer azar. Então, ele fala aqui de algumas questões sociais, quando ele diz: e essa minha vida é mesmo de amargar. O que é uma vida de amargar? Será que a vida tem o mesmo sabor de uma comida? Mas, e aí? Amargura. Uma amargura de vida. Por que o negro gato tinha uma vida amarga? Quando ele fala: essa minha triste história, vou lhes contar. E depois de ouvi-la, sei que vão chorar. Olha só, aqui mostra as desigualdades por ele ser um gato desprezado. E, inclusive, também, o próprio compositor dessa letra, ele tinha, na sua vivência, um gato que lhe trazia prejuízos, que lhe perturbava. E ele até pensava em matar esse gato e compôs essa letra. É muito interessante quando ele fala que também: há tempos eu não sei o que é um bom prato.
Vocês podem ver no dia a dia que existem animais abandonados nas ruas e eles não têm alimentos. Outra coisa aqui fala, 7 vidas tenho para viver. Será que os gatos mesmo têm 7 vidas? Isso são coisas que as pessoas dizem. Todos nós, seres vivos, só temos apenas uma vida. Então, essa vida que a gente tem deve ser valorizada. 7 chances tenho para vencer, mas se não comer, acabo num buraco. Como assim? Se eu não comer, acabo num buraco? Se ele não comer, ele vai à morte. Então, os seres vivos, principalmente os que estão em desigualdades sociais, precisam ter o seu direito de alimentação garantidos. Então, quando você lê essa música, quando você canta, às vezes até tem um bom senso de ouvir uma música bonita, comece a interpretar. Você sabe que ouvindo essa música, você pode aprender sobre as desigualdades sociais e agir contra. Então, a história do Negro Gato mostra essa triste realidade vivenciada pelo preconceito, o racismo, as desigualdades sociais. E aí é interessante você fazer essa leitura, criança, e conhecer. Ainda mais que você vai estar desenvolvendo a sua fluência. O Maratão, né, que é o projeto de leitura, vai proporcionar a você essa compreensão, essa leitura silenciosa, essa leitura audível que você vai fazer. E depois, lá no finalzinho, você vai fazer a contagem do tempo, tá certo? Então, leiam, provem desse texto bastante, conheçam e vocês vão desenvolver essa leitura, tá certo? Então, façam valer a pena a leitura de vocês, conheçam bastante da história, porque lá na primeira aula você ouviu a história do gatinho Massamê, né? Então, tem tudo a ver, né? Um gato que se perdeu e foi encontrado. Aqui é um gato que está perdido e quem vai encontrar? Nós, como sociedade, temos que encontrar as pessoas que estão sendo rejeitadas para transformar a vida delas. E aqui fala, um dia lá no morro, pobre de mim, queriam minha pele para tamborim. Apavorado, desapareci no mato. Então, nós queremos que as pessoas não venham sumir, mas se encontrar e ter uma vida com outro sentido, né? Então, que história interessante essa do Negro Gato. Continuando aqui, os relatos de viagem. Eu escolhi esse texto do Bruno e a sua viagem à África. Olha só, aqui tem uma imagem que é feita por ele mesmo. Ele tirou essa foto dos filhotes de leão e escreveu no diário dele. Aqui está 7 de julho de 2008. Então, esse texto é bem interessante. Espero que vocês tenham atenção para a gente fazer nossas questões. 7 de julho de 2008. Nosso desafio era encontrar os Big Five. Já tínhamos achado 3. O rinoceronte primeiro, depois o búfalo e, por último, o leopardo. Fomos lanchar uma comida boa. Continuamos a explorar. Encontramos vários tipos de animais como lebre, hipopótamos, macaquinhos, lagartos. Voltamos super felizes. Até a próxima. Aqui foi no dia 7 de julho. Ele escreveu no diário dele, né? Continuando. 8 de julho de 2008. Acordei com a batida na porta. Toc, toc. Fomos para o café da manhã e saímos às 8. Às 8 horas. Achamos uma girafa. Bem depois, demos de cara com um leopardo. Observamos bem, mas depois de pouco tempo, o veículo quebrou. Mas bem atrás de nós estava um leão esperando uma presa. Tivemos que entrar em outro carro e só depois vimos. Ficamos espantados. Na volta, estávamos passando do lado do rio, quando de repente apareceram 3 elefantes do outro lado. Completamos os Big Five. A noite chegou e estávamos em busca de um búfalo. No meio do caminho apareceu uma hiena e enquanto tirava as fotos, o búfalo apareceu. Foi fantástico.
A voz do meu 9 de julho de 2008. A voz do meu avô me acordou. Já estava na hora de levantar. Quando saímos, eu queria ver o elefante, coisa que não foi fácil de achar. Vimos o búfalo, o leopardo, o leão e o rinoceronte. Amei todos, novamente faltando o elefante. Procuramos e encontramos. Antes, achava ele o máximo, mas quando vi de perto, não achei tão legal. Chegou a hora do almoço, tudo normal. Só pedi um chá e não gostei. À tarde, chegaram mais 2 integrantes. Vieram da Inglaterra e são muito simpáticos. Já que eles eram novos, paramos para ver animais mais simples. Mais tarde, vimos um grupo de girafas e depois do lanche da tarde, um de elefantes. Então era um grupo de girafas e depois um grupo de elefantes. Também vimos um grupo de leões com filhotes. Foi fascinante. 10 de julho de 2008. Acordei muito sonolento, mas mesmo assim fui para o passeio. Logo no começo, vi 3 mães leoas cuidando dos filhotes. Foi impressionante. Na hora do almoço, fiz um prato que vegetariano não iria gostar. Vimos grandes bichos à tarde. Grandes mesmo. E à noite, vimos animais pequenos como esquilos ou castores. Depois do jantar, dormi rapidinho, pois estava com muito sono. 11 de julho de 2008. Subi para tomar café da manhã e saímos. No passeio, vimos girafas com filhotes, uma manada gigantesca de búfalos, zebras com filhotes e 4 hienas comendo ossos de uma girafa que um leão tinha matado. Foi uma manhã ótima e se despedir do Mala-Mala não foi fácil. Eu tinha gostado tanto. Voamos do Mala-Mala para Joanesburgo e de lá para a cidade do Cabo. Esse texto foi encontrado no site Rosmarino e Outros Temperos, né? Ele também foi de onde eu tirei aquele texto do Theo, que ele viajou para a Itália. É interessante aqui saber que o menino Bruno viajou lá para a África do Sul. Lá na África do Sul tem muitas reservas de animais. E o Mala-Mala é uma reserva onde existem os Big Five, que são animais que vocês vão conhecer agora. Olha só quais são eles. Os Big Five são os 5 animais que são mais difíceis de ser capturados. Não é que eles não sejam as pessoas consigam capturá-los, mas eles são muito difíceis de capturar. É o leão, o leopardo, o elefante, o búfalo e o rinoceronte. Eles são Big Five lá da reserva Mala-Mala, que fica na África do Sul. E olha só a foto lá no Mala-Mala. Aqui é o Joanesburgo, é uma cidade muito conhecida lá na África do Sul, um dos centros mais que a economia gira em torno daquela cidade. Inclusive, ela começou a crescer depois de as pessoas saberem que lá se extraía ouro. Então, ela começou a crescer a partir disso, lá no finalzinho do século XIX. E aqui a cidade do Cabo, né, que fica também lá na África do Sul. Que o Bruno viajou para esses lugares. Mala-Mala, Joanesburgo e Cidade do Cabo. Vamos às atividades. Bruno tinha um desafio. Qual era o desafio? A. Conhecer a África do Sul. Era esse o desafio dele? B. Tirar fotos dos animais. C. Encontrar os 5 animais mais difíceis de ser capturados. Ou D. Fazer novas amizades. Ele disse lá no comecinho, olha, esse texto ele não está completo. O professor extraiu algumas partes que foram mais interessantes, porque senão não ia ser a aula todinha, só a leitura dele, tá certo? Então, o Bruno ele escreveu muitas coisas sobre a viagem dele. Eu peguei as coisas assim mais interessantes. Então, ele disse que tinha um desafio. Qual era o desafio dele?
encontrar os 5 animais mais difíceis de serem capturados, que ele chamou de Big Five, que é o leão, o leopardo, o búfalo, o elefante e o rinoceronte. Aqui ele disse que ele encontrou pessoas novas lá, mas não era um desafio para ele, né? Tirar fotos dos animais. Ele tirou fotos, mas isso não foi um desafio para ele. Conhecer a África do Sul. Ele foi para a África do Sul, mas aquilo não foi um desafio para ele. O desafio mesmo era que, até mesmo quando ele chegou lá, no mesmo dia, ele só pôde encontrar 3, né? Ele teve que avançar mais dias para poder encontrar, né? No terceiro dia foi que ele encontrou o elefante. E quando encontrou, ele ainda disse, eu pensava que ele era achava ele um máximo, mas depois que eu vi, eu não achei tão legal. Então, acho que tudo isso é pela opinião dele, né? Que cada um pode achar bom ou ruim. Então, vamos lá. Segunda questão. Bruno tinha ouvido um barulho. Era toque-toque. O que era esse barulho? Ele ouviu, né? Vocês viram na história aqui, no relato de viagem, que ele diz, né? Aconteceu uma coisinha, eu não posso dizer agora, porque vocês vão fazer a resposta. E ele ouviu toque-toque, acordou. Então, o que foi que aconteceu para realizar esse toque-toque, que é uma onomatopeia? A, eram as pisadas do seu avô. B, era uma batida na porta. C, era um alarme para o café da manhã. Ou D, era um barulho do carro que ficou parado. Será que o carro, quando para, fica toque-toque? E aí as pisadas, toque-toque. E o alarme? Alarme, são vários, né? Mas o que foi que fez ele acordar? Que ele ouviu esse toque-toque? Ah, acertaram. Muito bem. Era uma batida na porta. Por isso que ele acordou. E foi realizar suas atividades. Terceira. Teve uma coisa que Bruno não gostou da viagem, né? Ele disse lá, mas eu não gostei. O que foi que ele não gostou? A, não gostou de ver o elefante de perto. Ele disse isso. B, não gostou do chá que pediu na hora do almoço. C, não gostou de ter conhecido os 2 integrantes do grupo. Ou D, não gostou de ter visto as hienas comendo os restos de uma girafa. Olha, lá no texto, você pode perceber que ele conta que as hienas estavam comendo o resto da girafa que o leão tinha devorado, né? Aí ficou só uns restozinhos. Mas ele deu opinião sobre aquilo, ele apenas escreveu o fato, aconteceu, ele viu que tinha as hienas comendo, mas ele não disse que tinha gostado ou não, que achou ruim ou que achou bom. Ele só apenas narrou um fato, um acontecimento. Mas uma coisa que aconteceu, que ele disse que não gostou. Foi que lá na hora do almoço, ele tinha pedido chá, não foi? Então, ele não gostou do chá que pediu na hora do almoço, né? O leão, ele disse que para ele era o máximo. Mas quando ele viu, ele não achou tão legal. Ele não disse que não tinha gostado. Então, as pessoas às vezes confundem e acabam errando. Então, você que trocou a letrinha aqui, a resposta, fique mais atento, tá bom? Porque ele disse que não tinha gostado, foi do chá. Já do leão, do elefante, desculpa, ele não achou tão legal quanto antes, quando ele não conhecia. Quarta questão. Na hora do almoço, fiz um prato que um vegetariano não iria gostar. Olha só, vocês viram até agora 3 questões que a resposta se encontra no texto quando você lê. Agora, essa questão aqui, é preciso que o aluno seja mais esperto. Ela não está lá no texto a resposta, mas dá para entender. Vamos aqui. Na hora do almoço, fiz um prato. Quando é prato aqui, não é aquele objeto que se põe a comida. Aqui o prato é o nome da comida, tá bom? Que um vegetariano não iria gostar. O que vocês entendem por um vegetariano? Né? Então, o vegetariano não iria gostar de comer o quê? Qual desses pratos teria sido a refeição de Bruno? Inclusive, no relato de viagem dele, conta o que foi que ele comeu, né? Aqui eu não coloquei porque, conforme eu já disse, o texto ia ficar muito comprido, mas dá para entender. O vegetariano não iria gostar. Será que o vegetariano não iria gostar de saladas de legumes?
B, macarrão integral com legumes. C, carneiro assado. Ou D, pastéis de abóbora. Hein? Então, o vegetariano, ele se alimenta apenas de vegetais. Então, ele jamais iria querer comer um carneiro assado, que foi o que Bruno comeu. Que o Bruno disse, fiz um prato que vegetariano não iria gostar. Então, é uma informação que está implícita e cabe ao leitor entender, né? Voamos do Mala-Mala para Joanesburgo e de lá para a cidade do Cabo. Como Bruno e sua família se deslocou para a cidade de Joanesburgo? Olha só, voamos do Mala-Mala para Joanesburgo e de lá para a cidade do Cabo. Como foi que ele saiu do Mala-Mala para Joanesburgo? Eles foram de trem? B, eles foram de táxi? C, eles foram num iate? Ou D, eles usaram transporte aéreo? Olha aqui, voamos. Aí está uma informação implícita ou explícita? Está explícita. Estou dizendo, voamos. Qual é o transporte que voa? Um transporte aéreo. Então é a letra D. Eles foram de transporte aéreo. Aqui eu escolhi 3 trechos que contam relatos de viagem. Esse primeiro é do relato de Maurício de Oliveira, que ele conta: esse foi, sem sombra de dúvida, o melhor passeio que fizemos na viagem. E talvez um dos melhores da vida. Na parada que fizemos em Skagway, sobrevoamos as geleiras de helicóptero por uns 20 minutos. Pousamos no acampamento de cachorros e neve, localizado nas montanhas. E fizemos um passeio de trenó puxados pelos animais. Olha só, Skagway fica no Alasca. Lá é um lugar muito frio. Aqui em Teresina não é frio, né? Só quando a gente está no ar-condicionado, né? Então, ele diz que voou, diz que achou muito legal. Nesse relato, ele descreve mais as experiências dele. Aqui ele não fala sobre como era o lugar, ele não fala como eram as montanhas, sobre o frio, ele não fala. Não diz. Ele não descreveu o lugar. Ele falou das experiências que ele vivenciou lá naquele lugar. Então, olha só como os relatos de viagem podem ser diferentes. Às vezes descreve, às vezes narra só nossas experiências, às vezes traz até um tipo de pensamento, uma reflexão para a gente, né? Então, aqui ele só fala da experiência dele. Sem sombra de dúvida, o melhor passeio. Então, ele vai escrevendo por que foi, né? Ele vai escrevendo as suas experiências naquele lugar. Então, Skagway, eu vou mostrar aqui as fotos para vocês como é. Olha só, lá é muito frio, as pessoas viajam para lá para poder descer, andar de trenó. Muito legal. Aqui são os cachorros que puxam trenó. Interessante. Sobre o relato de Maurício Oliveira, marque a alternativa correta. Vamos lá. A. Há somente uma descrição do local visitado pelo autor? Eu disse para vocês, lá tem descrição do lugar, então não é correto isso aqui, é incorreto. B. Não é possível identificar se o autor conta uma história ou se descreve o local. É possível sim. Nós sabemos ali que ele está contando as suas experiências. C. O texto é uma ficção. O que é uma ficção? Eu já disse para vocês, ficção é quando é algo imaginado, é algo que é criado, inventado. E aquele texto não é. Ele contou uma experiência vivenciada por ele. D. O autor está narrando sua experiência em Skagway. Sim, ele está contando sua experiência que ele viajou para lá. Então, a correta é, o autor está narrando sua experiência em Skagway, lá no Alasca. Quem é que vai para lá? Se for, pode me chamar que eu quero ir também. Tá bom? Agora, essa aqui do Pero Vaz de Caminha. Pero Vaz de Caminha escreveu sobre a chegada dos portugueses aqui no Brasil. Olha só como ele escreve. Aqui foi nos anos de 1500, finalzinho do século XV. Essa terra, Senhor, parece-me que da ponta que mais contra o sul vimos,
até a outra ponta que contra o norte vem, haverá nela bem 20 ou 25 léguas de costa. Traz ao longo do mar, e em algumas partes, grandes barreiras, umas vermelhas e outras brancas, e a terra de cima, toda chã e muito cheia de grandes arvoredos. De ponta a ponta é toda praia, muito chã e formosa. Pelo sertão nos pareceu vista do mar muito grande. Olha só, enquanto a do Maurício Oliveira narrava suas experiências, aqui o Pero Vaz de Caminha está descrevendo o lugar. Olha só como era a carta do Pero Vaz de Caminha que ele enviou ao rei Dom Manuel, era rei de Portugal na época. E aqui é uma ilustração mostrando o Pero Vaz de Caminha, que era escrivão de Pedro Álvares Cabral, naquela embarcação, lendo a carta. Interessantíssimo. A carta de Pero Vaz de Caminha descreve o Brasil como um lugar. Como era o Brasil naquela época? Como foi que ele descreveu na carta dele? Com pouca vegetação. E aí, na carta diz que era poucas árvores. B, uma terra de pequena extensão. Ele contou isso, ele disse toda chã. Chã é o chão, é a extensão de terra, como era ampla. E ele ficou muito admirado com aquilo e escreveu para o rei Dom Manuel, dizendo que o Brasil era extenso. C, com um imenso litoral, ou D, que só tem praias. Como foi que ele descreveu lá naquela parte que eu li para vocês? Com um imenso litoral, né? Letra C. E o Amir Klink, também outro viajante, ele escreve: já ancorado na Antártica, ouvi ruídos que pareciam fritura. Pensei, será que até aqui existem chineses fritando pastéis? Eram cristais de água doce congelada, que faziam aquele som quando entravam em contato com água salgada. O efeito visual era belíssimo. Pensei em fotografar, mas falei para mim mesmo: calma, você tem muito tempo para isso. Nos 637 dias que seguiram, o fenômeno não se repetiu. As oportunidades são únicas. Então, esse aqui é o Amir Klink, ele viajou por muitos anos, né, na sua embarcação, o Paraty. E ele escreve suas histórias de viagem. Porque Amir Klink, desculpa aqui o erro, ficou link, pensou que tivesse chineses fritando pastéis na Antártica? Porque ele sentiu o cheiro de pastéis, foi isso que ele disse? B, porque ele ouviu uns barulhos como de fritura? C, porque estava com fome e pensou em comida? Ou D, porque ele viu um pastel no chão? Então, o que aconteceu? Ele ouviu uns barulhos como de fritura. Era água doce congelada que, quando se derretia, chegava na água do mar, salgada, e causava um certo barulhinho, né? E ele até se esqueceu de tirar a foto para mostrar. E ele ainda diz, as oportunidades são únicas. Então aproveitem as coisas de vocês, porque nossas oportunidades na vida é apenas uma vez. Engraçado que a palavra oportunidade tem até a ver com a palavra porta, né? Quando a porta estiver aberta, entre, porque ali é a sua oportunidade, tá certo? Então, nós vimos aqui esses relatos de viagem. Eu tenho aqui um texto, né, que é um livro de 1989, que é Navegar é Preciso. Ele vai falar dos relatos de viagem de muitos europeus que fizeram viagens ultramarinas. Então, nesses relatos, que são documentos, são registrados, são importantes para conhecer as histórias sobre as viagens. E é um gênero muito importante. Eu espero que vocês tenham gostado bastante da aula. Deu para rever alguns assuntos e nós trabalhamos as habilidades de leitura e compreensão e de localização de informações explícitas. Vocês gostaram da aula? Eu quero mandar aqui um abraço para todos os alunos, todos mesmo. Eu estou encontrando muitos alunos que estão reconhecendo e eu quero mandar um abraço muito forte para os pais, para as mães e espero que vocês tenham essa aula como uma recordação bem agradável e vocês aprendam cada vez mais. A próxima aula de português estaremos aqui. E então, crianças, gostaram da aula? Espero que sim. Na próxima vez nós temos mais. E continuem treinando a leitura para que sejam fluentes, tá bom? Então, tchau, tchau e tudo de bom para vocês. Deus abençoe todos vocês.
Bom dia, crianças do terceiro ano! Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Eu sou o professor Francisco Fagner e estou com vocês para mais uma aula de Geografia. E vocês sabem qual é o assunto de hoje? Hoje já é o dia 9 de novembro de 2020. O nosso assunto de hoje é natureza e trabalho. O que será que tem a ver natureza com trabalho? Eu acho que já ensinei várias coisas sobre a natureza e o trabalho com vocês. Então, vamos saber hoje relacionar essas coisas, a natureza e o trabalho. A habilidade de hoje é a seguinte: conhecer as atividades de trabalho desenvolvido em Teresina, relacionando-as com as características naturais desse espaço. Teresina, eu já falei para vocês, é a capital do Piauí, é a cidade que nós moramos. E aqui exerce-se muito trabalho. Vamos conhecer sobre isso, essas atividades de trabalho aqui na cidade de Teresina. Vou apresentar para vocês um poema de Olavo Bilac. Olavo Bilac ele foi muito importante na literatura brasileira. Esse poema dele é O Trabalho. Tal como a chuva caída, fecunda a terra no estio. Para fecundar a vida, o trabalho se inventou. Feliz quem pode, orgulhoso, dizer nunca fui vadio, e se hoje sou venturoso, devo ao trabalho que sou. É preciso, desde a infância, ir preparando o futuro. Para chegar à abundância, é preciso trabalhar. Não nasce a planta perfeita, não nasce o fruto maduro, e para ter a colheita, é preciso semear. Olha só a importância. Nós sabemos que as coisas não nascem prontas. É preciso de um tempo, é preciso de uma semente. Você um dia vai crescer e um dia você vai trabalhar. Então é necessário que nós, nessa aula, venhamos conhecer a importância do trabalho. Qual é a relação entre a natureza e o trabalho? Vamos lá. O homem extrai da natureza a matéria-prima para desenvolver seu trabalho. Olha só. Com certeza você tem caderno aí, não tem? Tem sim. Você acha que na natureza você encontrou o seu caderno? Como foi? Na natureza o homem encontrou a árvore. E da árvore ele teve o recurso da matéria-prima para produzir muitas coisas, dentre as quais o papelzinho aí que você escreve. Então o homem extrai da natureza essa matéria-prima. Então, uma das relações entre o trabalho e a natureza é essa, é de que na natureza nós podemos encontrar a matéria-prima para fazer coisas do nosso trabalho. Por meio da natureza, o homem pode expandir seu trabalho. O homem pode desenvolver, por meio da natureza, tudo o que ele faz. Um recurso natural como um rio. O homem pode, por meio desse rio, expandir o seu trabalho. Pode comercializar, pode transportar produtos. Então, ele usa da natureza aquilo que for necessário para o seu trabalho, para a manutenção também da sua própria vida. É preciso usar a natureza com consciência para que as atividades do trabalho humano sejam contínuas, sejam perenes, não se acabem. Então, se o ser humano utilizasse da natureza da forma correta, o trabalho dele vai permanecer, vai continuar. Essa é uma das relações que existe entre o trabalho e a natureza. Em muitas aulas eu falei para vocês que a nossa cidade de Teresina era apenas uma vilazinha, era a Vila do Puti. E a capital do Piauí era Oeiras. Ou seja, não era aqui o centro do Piauí. Não era aqui que era visto com olhos de administração. Mas por conhecer a geografia do nosso espaço, houve uma mudança, houve uma transferência de Oeiras para cá, para Teresina, pela navegabilidade do rio, por condições de como se comunicar com outras cidades importantes, como Caxias, no Maranhão, a cidade de Flores, que é atualmente chamada Timon. Então, essa localização de Teresina fez com que ela tivesse esse privilégio de ser escolhida a capital do Piauí. Então, a natureza, ela responde esse relacionamento com o trabalho. Se não fosse esses privilégios que a natureza tivesse oferecido à nossa cidade, ela continuaria sendo uma vilazinha, ou talvez
um simples município do nosso estado. Mas esses recursos naturais fizeram dela a capital do Piauí. Atividades de trabalho em Teresina. Eu trouxe para vocês aqui 3 imagens. Essas duas, a primeira e a terceira, fica lá no polo cerâmico do Puti Velho, o polo artesanal, polo cerâmico artesanal do Puti Velho, ali na Zona Norte. Nele, são feitos vasos tirados da argila do próprio rio Poti. Olha só a relação que existe entre o trabalho e a natureza. O ser humano se utiliza da natureza para a produção do seu trabalho. Então, aqui é um dos trabalhos artesanais. Também lá no centro de Teresina, lá na frente da Praça Pedro II, existe o Centro de Artesanato Mestre Dezinho, onde você pode encontrar muitos produtos artesanais feitos por artesãos. E são vendidos até mais caro do que lá no polo cerâmico. São bem mais baratos em conta. Então, esses são atividades feitas aqui, daqui do nosso estado, por pessoas simples. O trabalho artesanal, ele se utiliza de recursos naturais. Daí essa importância, essa relação que existe entre o trabalho e a natureza. Trabalho comercial em Teresina. O centro e muitos bairros da cidade possuem comércios. É uma outra forma de atividade econômica que faz a nossa cidade crescer. Todos os bairros têm a sua rua principal, a sua avenida principal. E o que você localiza nessas avenidas principais? Muitos estabelecimentos que são espaços privados. Vocês lembram daquela aula de geografia que eu ensinei para vocês a diferença entre espaço público e espaço privado? Pois é, o trabalho comercial, eles são desenvolvidos em estabelecimentos que são espaços privados, onde existe um proprietário, onde existe um objetivo diferente num espaço público. Neles, você pode ver lojas que vendem roupas, calçados, brinquedos, variedades de coisas, né? Então, no centro da cidade e nas principais avenidas dos bairros, você encontra muito desse trabalho comercial. Farmácias, lojas, armarinhos, centros de música, todos esses lugares são atividades comerciais e eles ajudam bastante no crescimento econômico da nossa cidade. Setor de indústria. Esse aqui é o distrito industrial que fica na zona sul de Teresina. Lá existem muitas indústrias e fábricas. As pessoas que têm condição de fabricar algum produto podem estar trabalhando naquele lugar e elaborar para a nossa cidade produtos que sejam de têxtil, sejam peças como de bicicleta. Aqui, como você pode ver, de uma indústria de peças de bicicleta que tem aqui na cidade de Teresina. Não posso dizer o nome da empresa, não é? Mas existe sim fábricas de bicicleta na nossa cidade. Aqui, da produção de alimentos, eles estão embalando polpas de frutas. Então, Teresina tem um setor de indústria bastante avançado. Aqui, uma fábrica de tecidos, peças de roupa. As costureiras, elas fabricam, por meio de máquinas, muitas peças de roupa para serem vendidas em lojas. Então, é o setor industrial da nossa cidade. Faz parte da natureza do trabalho da nossa cidade, desculpa. O trabalho informal. O trabalho informal é muito encontrado nas ruas de Teresina. Olha só, aqui esse moço está vendendo gelados, né? Ele possui um patrão? Não. O trabalho informal é assim. A pessoa trabalha por conta própria, ele é um autônomo, não existe regularidades no seu trabalho, ele não vai ter uma proteção por leis trabalhistas. No centro da cidade você encontra bastante, principalmente nos centros urbanos existem trabalhos informais, porque eles sabem que as pessoas carecem de alguns serviços e eles vão lá e estão prontos para atender a população com serviços mais simples. Aqui um vendedor de água em semáforo é um trabalho informal. Muitas vezes você está passando com o seu pai no carro e você vê. Alguns vendem castanhas, frutas lá nas ruas. Outros pedem até esmola. Mas esses que pedem esmola não é trabalho informal.
é outra coisa, não é? No centro da cidade de Teresina, nas calçadas, você também vê bastante pessoas vendendo meias, vendendo acessórios de celular, nos quais são bem mais em conta do que em lojas, mas são objetos pirateados, não são de fábrica original. E esse tipo de trabalho, as pessoas olham com bons olhos no aspecto financeiro, que elas não vão gastar muito. Mas imagina aí, Teresina, capital do Piauí, ter esse tipo de serviço. É bom? É ruim? Isso cabe a você ter a sua opinião. Mas será necessário que todas as pessoas que estiverem nesses tipos de condições financeiras exercerem esse tipo de trabalho? Porque isso aqui é uma forma de sobrevivência deles, não é? E às vezes o município, com fiscais, retiram das ruas esse tipo de trabalho, né? Então, cabe a nós ter esse pensamento. Que opinião a gente vai ter, não é? Sobre o trabalho informal? Existe, acontece. A gente não tem como impedir. Mas só que precisa, dentro de um centro urbano como é a nossa cidade, lá no bairro do centro, ter um novo olhar para esse tipo de pessoa, não é? Que trabalham informalmente. Prestação de serviços. Nossa cidade de Teresina também tem muitos trabalhos que prestam serviços à comunidade. Você, no hospital, o que a gente compra no hospital? A gente não compra produto. Existem serviços. Os médicos oferecem serviços para o cuidado da saúde. Então, são serviços de prestação à comunidade, à população. A escola, os professores vendem o quê? Os professores vendem algum produto? Não. Então, a profissão de professor é um serviço prestado à comunidade. Ele vai fazer o quê? Ele vai ensinar as crianças, ele vai mostrar conteúdos para que as crianças possam aprender. Então, está servindo a comunidade de uma forma diferente, está trabalhando com a intelectualidade. O taxista, que tipo de produto ele vende? Ele não vende um produto, ele vende um serviço. A pessoa precisa se dirigir a um local e ele leva, ele conduz. Então, há muitos trabalhos que são serviços prestados à população. Você, às vezes, a sua mãe quer passear, ela precisa se arrumar, se produzir toda, ela vai para um salão de beleza. Existe um produto em si que é vendido ali? Não, mas um serviço de embelezamento. Então, é diferente de quando você vai à loja e você quer comprar um produto. Você compra um relógio, você compra um celular, você compra uma peça de roupa. Mas há profissões que não oferecem um produto em si, oferecem um serviço para melhoria sua, como é o de professor, um de cabeleireiro, de taxista, o médico, o advogado. Então, são serviços que se prestam à comunidade, à população, quando elas necessitam, diferentemente de lojas que vendem produtos. Agora chega uma parte assim, bem interessante, que eu aprendi bastante sobre nossa cidade de Teresina. O desenvolvimento de atividades de trabalho na cidade de Teresina. Olha só o que eu pude encontrar nos artigos de pesquisa que eu pude ter acesso. A instalação da Companhia de Fiação e Tecidos Piauiense, hoje onde funciona o Lojão do Paraíba, entre a Praça do Liceu e o Rio Parnaíba, no final do século XIX, que é 1801 até 1900, contribuiu para aumentar o povoamento desse trecho da cidade pelos operários, que foram se fixando a partir do muro da fábrica na margem do rio, formando a Rua das Pedras, atual Rua João Cabral, com suas casas de estrutura precária, que poderiam hoje ser comparadas aos barracos de uma favela. Olha só, a nossa cidade, eu já falei para vocês, que ela era um território que era uma fazenda de um homem muito rico, Francisco Castelo Branco, né? E ele era um fazendeiro também lá de Campo Maior. Então, como era uma terra de um único proprietário, foi fácil a aquisição pelo poder da época, pelo poder público da época. O conselheiro José Antônio Saraiva conseguiu desse fazendeiro a propriedade e fez a planta da cidade. A nossa cidade estava distribuída, assim como muitas cidades de Portugal, na época, né?
o Marquês de Pombal autorizou essa planta porque se comparava às ruas que tinham na cidade de Lisboa, em Portugal. Ou seja, era para que a cidade que ia se tornar a capital do Piauí tivesse essa aparência de cultura portuguesa, lusitana. E aí a cidade começou a crescer pelos seus lados. Dentro dessa parte aqui da cidade de Teresina, havia muitas baixas, havia muitos grotões. E houve essa urbanização. Eu acho que vou falar mesmo. Essa parte aqui era chamada de Baixa da Égua. Olha só, que interessante. Ali, o próprio Landry Salles, que era governador da época, tinha umas propriedades ali, onde as pessoas que chegavam, elas podiam deixar os seus cavalos, seus jumentos, gado asinino e equino, para poder tomar água, né? Descansar um pouco. E ali era chamado de Baixo da Égua. É assim, a pessoa diz, mas não é um xingamento, viu? Então, essa região aqui, ela ficava muito inundada no período de chuvas. E houve uma urbanização, houve a impermeabilização do solo, deixando com que fosse mais acessível às bandas que já era da planta original da cidade para o seu crescimento ao lado norte. E aqueles lados ali era a Rua das Pedras, onde os tecelões e operários trabalhavam e se residiam ali, se afixavam ali. E as casas deles pareciam de favelas. Hoje em dia, se você for ao centro, você não vai encontrar uma casa assim. Por quê? No entanto, com a expansão de alguns serviços públicos, foram construídas nessa área uma praça, uma galeria, até o Rio Parnaíba e novas ruas. E com esse crescimento da cidade, a valorização territorial e do espaço, não é? Você não vai encontrar agora uma casinha de barraco ali no centro de Teresina, porque houve esse crescimento da cidade, houve esse novo olhar, porque o trabalho ele modifica o espaço. Então, até aquelas épocas, as casas de lá eram apenas de operários, eram casas que pareciam de favelas. Mas esse crescimento, houve essa mudança. Eu tinha um livro chamado Teresina Descalça, de Ogmar Monteiro, que ele falava muito sobre esse crescimento daquela região. Ele fala até um caso de casal de operários que moravam ali. É uma crônica teresinense que as pessoas nem conhecem. Esse livro, ele também não está muito disponível na internet e as pessoas não conhecem tanto da história. Esse casal até teve uma história sobre eles, que lá para as bandas do Diocesano Infantil, tinha uma praça chamada Três Corações, a respeito da história desse casal, né? Então, tudo isso fez com que a cidade pudesse crescer para os seus lados. Então, o trabalho é importante para o crescimento de uma cidade. Inclusive, quando você anda para aquelas bandas, dali daquela rua João Cabral, você vê muitas lojas que vendem produtos de tecelagem, né? São linhas, tecidos, e você fica abismado com o número de lojas que vendem esse tipo de produto. Por quê? Porque ali nasceu, naquele lugar, pessoas que trabalhavam com esse ramo, né? Da tecelagem. Olha só, aqui é uma fotografia antiga de quando houve a inundação do Rio Parnaíba. Vocês podem ver que a arquitetura do lojão, ele permaneceu o mesmo. Então, é importante para a nossa história da cidade de Teresina essa permanência dessa arquitetura, da historicidade desses lugares. Vocês podem ver que a água do rio inundou essas ruas. Hoje em dia, com o crescimento da cidade, essas ruas, a sua impermeabilização e canais que possam estar escorrendo o rio ou escorrendo a água das chuvas para o rio Parnaíba, não deixa tão inundado. Mas houve uma enchente em 2009, com muitas chuvas, que isso tudo ficou alagado. As pessoas nem tinham mais acesso. Então, eu não botei foi a fotografia, mas você pode pesquisar na internet a enchente que houve aqui na nossa cidade em 2009. Então, houve um estado de calamidade em nossa cidade, não é? Aqui é o atual Lojão do Paraíba, onde ficava a Rua das Pedras, que dava acesso à Praça Landry Salles atualmente. E lá você pode ver, quando você anda nessas ruas, lá perto da Praça do Liceu,
que é onde se encontra uma escola do Estado, você vê que há subidas, não é, e descidas. Ali tinha muitos grotões e tinham lagos e riachos. E com essa população teresinense crescendo, e o trabalho, e o homem fazendo uso do solo de forma só para desenvolver a sua economia, ele fez essas alterações no espaço natural. No centro comercial de Teresina, as casas mercantis mais importantes encontravam-se reunidas à margem do rio Parnaíba e ruas próximas, e tinham forte influência parisiense. Olha só, aqui na nossa cidade de Teresina, já comentei com vocês, que o teatro ele favoreceu muito essa influência cultural. Assim como as novelas, quando possuem artistas muito famosos e passam a influenciar a cultura das pessoas. E aquelas épocas, Paris, como era a cidade luz, ela trouxe essas influências para a nossa cidade. Apesar que Teresina não tinha tanto comunicação com outras cidades do Brasil, né? Mesmo tendo a navegabilidade do rio. Mas ela conhecia a cultura parisiense por meio do teatro, por meio de alguns meios informativos, porque Teresina também, com a navegabilidade, tinha importação e exportação de produtos, não é? E aqui você pode ver que a Avenida Maranhão, que é aquela avenida à margem do rio Parnaíba, tinha muitas lojas comerciais. E lá é que se localizava essa importância mercantilista da cidade de Teresina, por causa da navegabilidade do rio, por causa da proximidade com aqueles portos que ficavam ali. Inclusive, o troca-troca fica à margem do rio Parnaíba, né? Então, nos primeiros anos da República, na capital, esses comércios funcionavam como verdadeiros bazares, onde havia uma variedade de produtos, desde artigos simples e básicos até os mais elegantes e importados. Então, Teresina tinha sim como influenciar a cultura das pessoas, trazendo coisas de costumes e culturas parisienses, fazendo com que as pessoas da elite da cidade pudessem usar esses produtos. A loja brasileira, de propriedade de Manuel Raimundo Paz, ex-intendente municipal. Quando você ouvir falar sobre intendente municipal, é porque naquelas épocas não havia prefeito. Hoje em dia temos prefeito. Naquela época era o governo que permitia alguém para governar a cidade, chamado de intendente. E o tradicional centro elegante de Juca Feitosa representavam o que havia de mais interessante em termos de lojas comerciais. Eram leques, meias, e tudo isso, as roupas vindas de fora, chamavam a atenção da elite. A elite frequentava tais comércios, tais lojas, para fazer essa troca, né, comercial, de comprar e vender produtos vindos de fora. Então, até os anúncios de jornal anunciavam esses tipos de produto. E as pessoas que tinham condições de ver esses anúncios iam se dirigir a esses locais. Olha só como o favorecimento da natureza privilegiou aqueles lugares e fez com que o trabalho se desenvolvesse. Então, você pode ver nessas histórias todas da cidade de Teresina como a natureza esteve ligada ao trabalho e como o trabalho precisa bastante da natureza. Vamos lá. Eu vou dar um tempinho para vocês. Vocês vão buscar o livro de geografia. Esse livro de geografia, vocês vão para a página 112 e 113. O que vocês vão fazer? Vocês vão fazer a leitura desses textos, as atividades econômicas na cidade, onde vai falar das indústrias e o comércio e serviços. E vocês vão responder a questão 1, 2 e 3. Por meio das imagens que você vê no livro, você vai conseguir entender como a natureza faz parte do trabalho. Você pode ver também que tipos de estabelecimentos são encontrados nas cidades que podem estar desenvolvendo trabalho naqueles lugares.
Vocês sabem que nós vimos aqui no assunto comércios, lojas que fazem o trabalho comercial da nossa cidade e que desenvolvem a economia da cidade. Vocês também viram que há trabalhos informais. Esse tipo de trabalho, eles vão fazer apenas o quê? É um estado de sobrevivência para quem faz, né? Para quem tem como sobrevivência esse meio. O trabalho informal de vender din-din, vender salgado, ou vender água no semáforo, vai apenas favorecer pequenas economias para quem vende, para quem trabalha. Então, você fazendo a leitura aqui dessas 2 páginas do livro, você vai conhecer melhor sobre como o trabalho funciona nas cidades, né? Então, peguem o livro de geografia, nas páginas 112 e 113. Estão vendo a página? Certo. Então, vocês vão fazer essas atividades no seu caderno, respondê-las. Também pode pedir a ajuda à sua professora, o seu professor, que vai orientar melhor em como você pode conhecer como suas atividades econômicas na cidade de Teresina. Aqui no livro não é só de Teresina, né? É geral, do nosso país. Então, quem não tiver o livro pode pedir lá na escola, porque foi entregue para todos os alunos. Esse livro todas as escolas têm, né? Eu falei para vocês sobre o setor industrial. A nossa cidade tem sim um distrito industrial onde há fábricas. Nós podemos ver aqui na nossa cidade a industrialização e a produção de bicicletas. Também tem o setor industrial alimentício. Olha só que interessante. O processamento de alimentos, né? Eles são alimentos, são vindos da natureza e são feito processamento deles com prazo de validade e são vendidos a restaurantes, a restaurantes públicos também, que até o lanche da sua escola, quando você estava frequentando a escola, alguns desses produtos iam para lá e eram comprados pelo poder público para que você tivesse acesso àquele lanche. Olha só que interessante. Como existe esse elo, essa relação do trabalho com outros setores. É o setor industrial que vai para a escola, que vai para o hospital, que vai para a sua casa. Esses tipos de produto, todos vocês provam dele, todos vocês consomem ele. Então, essa relação de um trabalho existe muito em nossa vida, no cotidiano. Por isso a importância de a gente conhecer essa relação entre o trabalho e a natureza, em como a natureza pode nos favorecer a vida. Então, o que estudamos hoje? Vocês puderam ver no assunto de hoje que a natureza, ela permite que o ser humano possa ter acesso à matéria-prima. E por meio dessa extração da matéria-prima, ele venha desenvolver o seu trabalho. Você pôde observar que a nossa cidade de Teresina cresceu bastante. Cresceu usando os recursos naturais que ela tem. Ela pôde, assim, se tornar essa cidade que nós temos. E nós podemos fazer ela melhor por meio do trabalho. Então, você que está aprendendo, um dia vai trabalhar. Faça do seu trabalho algo que possa fazer Teresina crescer, se desenvolver. Não só no aspecto econômico, mas no aspecto cultural, social, ambiental. Porque também há trabalhos que fazem a degradação do meio ambiente. Então, que você tenha se conscientizado sobre isso. Por isso aqui o meu muito obrigado. E temos como referência aqui outro texto da Iracilde Maria de Moura Fé Lima, que foi o artigo Teresina, Urbanização e Ambiente. E também tirei de Françoel Lima de Barros, A Beleza Está nos Olhos de Quem Vê. Esse artigo de pesquisa que ele fez conta muito sobre a história do trabalho e do comércio da nossa cidade, porque Teresina mudou muito. E então, crianças, gostaram da aula? Aprenderam sobre a natureza e o trabalho? Eu espero vocês na próxima aula de Geografia. Tudo de bom com vocês e tchau, tchau!